E o tema de hoje, ele não está aqui por acaso, né? Hoje eu vim de uma primeira consulta e eu queria falar só de cara sobre isso logo, uma neuropsicóloga, que foi um negócio, ela fez um teste comigo que eu mesmo fiquei assustado. Quanto incrível, a gente estuda, passa a vida toda, 48 anos, e você tem um negócio para descobrir, e você passa a vida com algumas coisas. Mas o vídeo de hoje, apesar de eu falar do TDAH e de espiritualidade, aí vai ser bom, ele também tem uma base para que você observe o seu comportamento, apesar de se parecer, é uma coisa do momento, todo mundo tem TDAH, não é verdade. Nós vamos estudar sobre isso. Tem coisas que parecem ser, mas não são, tá? Você só consegue saber um troço desse fazendo, acho que são 8 sessões, tá? Na primeira sessão, a própria psicóloga já falou, ó, era isso, ela fez uns testes, eu vou falar sobre isso. Antes de eu continuar, deixa eu dizer que eu estava tentando prestar atenção porque que a energia estava estranha hoje, né? Aí eu fui verificar o que estava acontecendo no mundo, além desse furacão sobre a Jamaica aí, e também chegando sobre Cuba. Tem esse processo aí que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Então a energia acaba abalando todos nós assim de alguma forma ou de outra, então fica um pouco mais alerta aí, porque tem um distúrbio na força, né? Energeticamente falando. Não sei se vocês sentiram algumas coisas, mas os testes, voltando ao tema, é uma quantidade específica de sessões, tá? Que você tem, então, e ela fez um teste, eu cheguei lá, expliquei mais ou menos, tá? Falei, olha, eu fui solicitado pelo psiquiatra que eu fizesse um teste de TDAH. Por que eu só vim perceber agora? Porque eu fui levando a vida, Zé, como fala. Fui levando, a vida foi levando, sabe? Aluno meio estranho, sempre levei tudo meio que eu sempre fui metódico para tudo, criei métodos para poder acompanhar o resto da turma. Eu criei, sabe como é que eu gravo as coisas? Por tonalidade e por algumas coisas que eu vou criando métodos. Isso é específico do TDAH. Por exemplo, sentei lá, conversou comigo, eu expliquei algumas coisas e tal. Olha, uma quantidade grande de testes, você tem que vir vários dias e tal. Mas eu vou fazer um primeiro com você aqui. Cara, eu achei que parecia ser a coisa mais idiota do mundo. Eu vou explicar para vocês como é que foi o teste, o que aconteceu comigo e por que aconteceu. E porque você tem que olhar isso, porque você não vai diagnosticar sozinho, não adianta você falar que tem, você tem que ir lá. Você tem indícios. Tem que ser uma pessoa, e eu só estou começando. Ela pegou um papel e falou, ó, eu vou falar uns números aqui, tá? E não adianta você pode saber o que você quiser, você não vai acertar lá na hora. E você vai falando, ela fala, então você repete os números que eu falo, certo? Por exemplo, 1, 2, fala, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 6, 4, 2, aí eu já comecei a me travar. Aí eu tô indo. Aí chega uma hora que eu comecei do meio para frente, não consegui mais acertar. Ela falava 3, 4, 5, eu não conseguia lembrar nem os 2 primeiros. Calma que eu vou falar. Mas aí eu pensei que estava fácil. Ela falou, agora nós vamos fazer o contrário. Eu vou falar o número 1, 2 e você vai falar o contrário. Tá bom, era 1, 2, 2, 1. 3, 4, 8. Eu falando sozinho não dá. 8, 4, 3. Cara, na quarta vez eu não lembrava do primeiro mais. Vou explicar por que isso acontece. Isso tem a ver com a questão da espiritualidade, a gente vai entrar aqui. Mas é espiritual porque é seu próprio comportamento. O que acontece? No cérebro de uma pessoa, ela não é melhor nem pior, tá? Mas no cérebro de uma pessoa que tem TDAH, o que acontece? Nós temos 2 neurônios aqui, um pré-sináptico e um pós-sináptico. Esse aqui está enviando uns dados para cá, esse aqui vai pegar. Eles têm umas vesículazinhas que saem deles e pegam entre os dois, chama fenda sináptica, a dopamina e a noradrenalina. São 2 hormônios neurotransmissores importantes para ativar essa área do córtex pré-frontal, que é a área de atenção. Aí nas primeiras vezes você tem dopamina ali no meio. Então você está no teste, você passa. Aí as vesículas pegam, os sinais pegam. Daqui a pouco você não tem mais, meu pai. Não tem. E você não consegue mais prestar atenção e acabou e morreu Maria Preá.
Não tem como, você não consegue nem lembrar qual foi o primeiro número que a pessoa falou. E aí você vai começando a lembrar do quanto você sofreu sem entender isso. Eu lembro que uma vez, eu vou pedir até desculpa, eu vou falar a verdade aqui. Eu fui numa... Estava eu, a Carita. Isso aconteceu recentemente. Mas aconteceu tantas vezes na minha vida que eu já passei tanta vergonha, as pessoas não entendiam. Estava eu, a Carita, e estava o Joromil, que vem aqui, a Caterine, a esposa dele, nós estávamos no stand deles. Cara, eu fui lá, no stand espiritualista, na feira mística. Aí eu passava nos lugares, todo mundo, você me conhecia, às vezes eu ficava meio sem graça, não sabia o que eu fazia. Eu estava com a mente extremamente... Aí eu, conversando com eles, cheio de gente ao redor, e eu precisava prestar atenção neles. Eu estava assim, presta atenção, Saulo, presta atenção no que ele está falando. Fica prestando atenção, olha para ele, Saulo, olha para ele. Mas eu não estava mais prestando atenção, não tinha condição. Então eles começaram a contar uma história, do meio para fundo, era triste a história. E eu não conseguia mais prestar atenção, velho. E isso acontece comigo tantas vezes que eu não sei dizer. Aí, no final do processo, eu cheguei e falei, poxa, legal, né? A Carita olhou para mim assim e falou, eu só falei aquilo porque eu precisava ser educado, fingi que estava olhando para eles e responder alguma coisa. Então, como eu não tinha mais prestado atenção, eu não sabia mais o que falar. Eu só falei, poxa, legal. A Carita, que o Saulo só falou, pelo amor de Deus. Mas eu não fui... para você ter ideia, isso acontece em tudo. Aí, qual é a única forma de você ter dopamina para prestar atenção? Estímulos extremamente fortes. E o que acontece com o cérebro de uma pessoa que tem TDAH? Ele tenta criar métodos, ele gasta 10 vezes, 20 vezes mais energia para fazer a mesma coisa. Por que ele faz? E eu fiz isso lá, eu falei para a psicóloga. Enquanto você estava falando os números, eu não conseguia gravar os números, então eu tentava gravar os tons da sua voz. Você falava 3843, eu tan 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 tan. Eu fazia o contrário, eu tan tan tudum. Eu fazia a tonalidade ao contrário. Em vez de eu prestar atenção nos números, eu criei um método na hora. Eu criei. Então, por isso que há uma tendência, a galera de TDAH, a ser mais criativa. Porque eles passaram a vida inteira criando métodos para se adaptar ao mundo, entre aspas, normal do decoreba, da escola. E você é a alma encarnada que a gente vai discutir aqui hoje. Por que a alma encarna assim? Por que ela faz isso? Por que acontece isso? E eu criei um método, para você ter ideia, eu criei o método do desenho. Em vez de eu prestar atenção nos números, enquanto ela falava, eu fiz 2 métodos. O método da tonalidade e o método de fazer uma cor em cada dedo e depois tentar ver a cor invertida. Eu peguei minha mão, botei aqui de baixo, aí botei ela encostada na minha perna, e ela falava, tretar, eu fiz assim, laranja, verde, amarelo, azul, tal, tal. Enquanto ela falava, eu criei 2 métodos para tentar suprir o que ela estava me pedindo, porque eu não tinha condições. Aí o que acontece no fim do dia? O camarada está extremamente cansado, porque você passa a vida criando método para fazer. Extremamente metódico, extremamente autodidata, com uma capacidade, porque você não se adapta. Se o cara ensinar uma coisa para você, você não vai aprender da forma. Eu não tenho técnica para tocar. Eu toco, um amigo mesmo fala que não sabe como é que eu toco. Ele estudou técnicas e técnicas e técnicas. Eu não tenho técnica nenhuma, papai. Eu peguei meus dedos, coloquei ali, que eu não conseguia prestar atenção. E eu ia tocando com a mão de loucura, de aranha, fazia para um lado, para o outro, tentava mais ou menos. Essa é a vida de um espírito que pegou um corpo em que veio assim. Aí eu fico perguntando para vocês, é um erro genético ou é de propósito? Você nasce assim porque faz parte do sistema de evolutivo? O que acontece com essas almas? Elas não são melhores que ninguém, tá? Quero deixar isso bem claro. TDAH tem alma cebosa, não quer dizer nada. É só forma, é que nem o corpo. Nascer mulher, nascer homem, não faz de ninguém melhor. Você só tem um veículo que vai lhe dar, um vai dar um pouquinho de hormônio para o lado, outro vai ter alterações da tensão menstrual e outras coisas. Eu queria deixar bem claro para você que não existe nenhuma superioridade. Existem algumas diferenças. Um consegue prestar atenção e manter o foco o tempo inteiro naquilo que precisa, o tempo que precisa. Veio uma vez só. Cara, eu rezei tanto para Deus, vocês não têm conta, eu estou estudando medicina, só agora que eu percebi isso muito claro, que eu tinha um tipo de inveja
um entendimento da pessoa que chegava na aula, o professor falava uma coisa, a pessoa entendia. E ela saia dali, o foco dela é tanto que ela armazena a informação. Eu não conseguia, velho. Eu ia para casa, tinha que repetir. Aí eu criava métodos, eu pego o Cloud, que é um aí eu jogo na outra, aí eu tento criar uma forma, eu invento, eu começo a responder por questão, para eu poder finalmente fazer o que o cara faz em uma ida e uma sentadinha em casa para estudar. O cara faz assim lá. Senta, assiste a aula, vai em casa, faz um pequeno detalhe, vai para casa, você se sente burro, mas não é. É a forma. O que acontece com essas pessoas? Uma alta, por terem usado metodologia para poder se adaptar ao mundo, tudo é adaptável, tudo. Eles acabam tendo um nível de criatividade maior, porque o cérebro é extremamente agitado, não prende, então o que faz? É preciso dar a volta várias vezes para pegar o mesmo ponto. Então você começa a dar a volta. E daí vem, por que alguém nasce assim? Chega-se a pensar que é necessário que existam os dois tipos de pessoas ou mais. Não são só esses dois tipos de inteligência, são muitas. Ela vai adaptar aí com inteligência musical, visual, você vai ter mais facilidade para um ponto e para o outro, mas você vai continuar tendo dificuldade em todas as outras. A pessoa também com um cérebro que não consegue guardar na fenda sináptica a dopamina, ela não consegue. Ela começa a tentar encontrar coisas que façam ela ter essa dopamina por mais tempo, porque ela sente prazer quando ela faz isso. Ela não consegue, porque a falta da dopamina é a falta de você manter o foco em algum lugar. Isso causa uma sensação de não conseguir ficar em paz, às vezes. Porque você levanta, não consegue, você fica tentando encontrar alguma coisa o tempo inteiro. Então, jogos, vocês acabam voltados mais a jogos. Ela costuma jogar mais, tem mais tendência a vícios, porque os vícios liberam questões dopaminéticas. A pornografia, porque também liberam através do extremo, e ela consegue manter o foco ali, então elas têm mais tendência a serem, se não tomar cuidado, viciadas em coisas, tá? E são muitos fatores, eu estou falando alguns deles, tá? Vamos a fundo aqui. Tem também subdivisões do próprio. Algumas imagens, desatentos. Cara, a memória de trabalho, que é essa memória dopaminérgica, ela é comprometida. Então significa dizer que você agora há pouco tinha essa caneta aqui. Olha, essa caneta verde você precisa guardar no armário. Você faz assim imediatamente. Cara, o que eu estava pensando mesmo? Você vai pensar que você tem TDAH, mas só por um não faz. Esse é um ponto. Mas esse é um ponto muito intenso. Onde é que eu estava mesmo, velho? Eu estava falando o quê? O que aconteceu? Começa o assunto, vai parar no outro. Não, porque não consegue manter, não sabe como é que volta, tá? Era hiperativo e impulsivo. A impulsividade é uma das coisas, por quê? Porque como você não tem foco, você não guarda uma quantidade específica de dopamina naquela região, onde você calma e olha para aquela coisa. Então você acaba não pensando. Olha, calma, deixa eu olhar isso com calma, deixa eu verificar. Não, vamos lá. Você vai e faz para amanhã, é para agora. Não existe a opção de não ser. Então você vai fazer, você vai ter, o processo é impressionante. Então, desatenção, parece não escutar. Cara, eu tenho um horror com isso. Como é que eu faço para escutar? Principalmente a Carita, eu tenho que ficar prestando atenção nela. E eu fico, mas eu não consigo muito tempo. Isso não é só com ela, com qualquer um. E eu estou falando isso porque eu estou falando de mim, porque eu estou me vendo agora, eu estou questionando, tá aí, o que acontece? Olha como eu mudo de assunto e pulo para o outro numa velocidade impressionante. Ao ser assim, ao perceber, eu comecei a fazer comparativos espirituais, comecei a fazer comparativos inevitáveis de todas as questões e questionamentos. Por que nasci assim? O mundo espiritual me fez vir assim, tá? Dessa forma, ou ou faz parte do sistema evolutivo da Terra. Algumas almas vêm de dois jeitos para que tenham visões diferentes das coisas, tá? Esquece detalhes, pede coisas constantemente, às vezes sai no lugar desatento, é tão profundo que vai e não grava. Eu crio métodos para gravar as coisas, porque senão não vai dar certo, eu vou esquecer. Viaja no meio da conversa, inquietude. Deixa eu baixar minha cadeira aqui, senão a mulher que me assiste
Me mandou um e-mail dizendo que não consegue me assistir porque minha cadeira fica balançando. Dificuldade de ficar parado, fala pra caraca. Aliás, aqui não tem como, é um monólogo, né? Eu realmente falo. Interrompe os outros. Por que o cara com TDAH interrompe os outros? Por quê? Meu amigo, alguém está falando. Você encheu sua fenda sináptica, o que deu? Com aquela coisa... Deixa eu falar, pelo amor de Deus, isso aqui vai sair, se eu não falar agora eu vou esquecer. Então é desesperador. Olha, isso aqui. Então você tem uma ansiedade para falar logo, que se você não fizer, você vai nem lembrar mais do que você tinha que falar. Vai sumir, papai. O que você ia falar mesmo? Rapaz, nem sei, velho. Vai falar. Se você não fala nessa hora, então você tem dificuldade de esperar. Eu, quando estou nos podcasts, quando eu vou com vaga, nos lugares lá, eu faço um esforço constante, eu fico falando para mim enquanto eu estou ali. Não interrompa, deixa a pessoa falar, fica quieto ali na sua, você é espiritualista, você precisa demonstrar que você é calmo. eu fico ali, minha mente está assim, fica quieto, não interrompa a pessoa, deixa a pessoa falar. Quando alguém te chamar a sua atenção, você fala, tá entendendo? Então fica quieto. Ficar quieto. Fica assim o tempo todo comigo, assim. Não, então, para você não ser mal educado, tá entendendo, né? Aí eu fico quieto ali. Então, age muito rápido sem pensar nas consequências também. Porque é fruto é uma reação, aí uma reação mecânica passiva de outras sensações, porque não funciona só de um lado, funciona em tudo. Tudo é imediatista. Porque você vai agir na hora que tem o estímulo. E às vezes o estímulo acontece de forma passiva, lá no fundo, tipo... sei lá, você tem um amor, você vai fazer uma coisa, vou lá agora, você vai viajar e vai ver. Não tem negócio de discussão. Eu vou lá amanhã, vai de manhã. É assim que é. Então você vai, essas ações eu consegui preencher, eu me senti vivo nesse preenchimento, então elas têm uma tendência também se não tomar cuidado, buscar situações para ficarem mais apaixonados, ficarem mais grudados. Eis o cara do TDAH também, porque isso dá estímulo para ele, se sente vivo, porque tem finalmente dopamina na fenda sináptica, ele consegue sentir alguma coisa, aquilo vira um processo. E tem, por isso que tem o hiperfoco. Por que o TDAH tem hiperfoco? Tô falando. São várias coisas para você olhar, tá? Se você tem algumas dessas coisas, você precisa procurar um psicólogo, um neuropsicólogo. Só neuropsicólogo é apto a fazer isso, tá? Vá com carinho. Tem cara que cobra caro pra caramba, eu estou pagando barato. Estou pagando R$89 por consulta. Porque eu fiz um planinho e vai ser assim. Baratinho, vou lá uma semana, depois vou lá na outra, depois vou na outra. Então tem cara que vai cobrar R$2, R$3 mil para você fazer um troço desse. Não cai nisso. Dá para fazer de forma inteligente, tá? Eu nem lembro mais o que eu estava falando. Antes de falar disso. Mas quem inventou o TDAH? Vamos para a história. Tem no SUS também, tá? Você vai conseguir encontrar essa ajuda lá, se não me engano, no CAPS tem. Não foi inventado, tá? Para vender remédio, não. Apesar de que a principal medicação, eu vou falar o nome porque é bem conhecido, a Ritalina, a principal medicação, ela não foi inicialmente criada para o TDAH. Ela foi criada para suprir uma necessidade pós-guerra dos soldados que vieram lá e outras existentes, que as pessoas entravam num pós-guerra traumático e isso causava uma certa sensação de alívio temporário, né? Depois que, o primeiro a descrever o TDAH, com outras formas de entender que existia uma coisa estranha, foi o médico britânico chamado Sir George Steele. Em 1902, ele observou que crianças tinham sérios problemas de atenção, impulsividade e dificuldade de controle. Ele chamou isso de defeito no controle moral na época. Tá? Eu estou falando da primeira medicação criada. Existem outras tantas hoje em dia, até alterações dessa própria Ritalina. Nome horrível, né? Então o Steele percebeu que essas crianças não eram mais ou mal educadas. Havia algo biológico nela, mas ele não sabia dizer o que era. E criou um artigo e deixou isso lá. Documentou isso. Em 1930 a 1940,
através de um estudo sobre encefalite e hiperatividade, uma pandemia de encefalite que aconteceu, inflamação no cérebro, médicos notaram que crianças que tinham sobrevivido a isso desenvolveram sintomas parecidos, com extrema desatenção, impulsividade, e via a reação disso eles tentaram entender o que aconteceu. Isso reforçou, e aí sem querer, a descoberta acidental através dos estimulantes. Descobriu que as anfetaminas, que eram os estimulantes, acalmavam crianças hiperativas e conseguiam fazer elas focar, que elas não tinham foco. De repente conseguiam ter foco. E foram entender por quê. Foi quando encontraram a história da formação, do jeito que a dopamina e a noradrenalina movimentavam no corpo. Então foi sem querer. Como todas as grandes coisas que foram descobertas no mundo, as várias medicações foram assim, sem querer. Tá? E aí nasceu em 1980 o ADD, que é o déficit de atenção. Tá? Foi um transtorno nomeado como Attention Deficit Disorder, com hiperatividade. Começou assim aos poucos, tal. Em 1987 chegou o TDAH como nós conhecemos hoje, em 87. Tá? No DSM, eu tenho até uma versão dele mais nova que o 3, acho que eu tenho um 5E, alguma coisa aqui. O 5 ele finalmente os critérios foram refinados para desatenção, hiperatividade e impulsividade. E aí vem uma explosão de diagnósticos dos anos 2000 para cá e aumentou ainda mais isso pós-pandemia. E virou um boom. 2022 para cá, logo após a pandemia, esse parece que ninguém sabe se foi acesso à informação, se foi internet, tá? Todas as pessoas começaram a perceber. Só que existe muita gente que não tem o diagnóstico disso diariamente e começou a perceber que as anfetaminas, por terem um neuroestimulador, realmente ele funciona para estimular geral, mas ele acaba sendo mais intenso do que o normal nas pessoas que já têm aquela dopamina regulada. Ao fazerem isso, elas têm uma hiperatividade do processo e isso acaba não tendo mesmo a ação que teria uma pessoa realmente com a falha disso. O diagnóstico precisa ser feito inicialmente a pedido de um psiquiatra ou um neurologista ou um neuropsicólogo, tá? Com experiência e especialização em TDAH. Eles fazem trabalho, fazem estudos, se dedicam em outras ações, incluindo o TDAH, tá? Você tem, como eu falei, de 7 a 8, depende consultas, e no decorrer das 7 consultas, você vai... ele vai chegar para você, através de testes super elaborados, você não vai conseguir enganar ele, tá? Então você não vai... Tem gente que tenta, tem gente que vai para lá só para poder ter a receita e comprar, porque o tipo de medicação é uma das mais controladas do Brasil, tá? É um tipo de receita amarela, para você ter ideia, que nem mesmo médico normal pode, nem, para você ter ideia, psiquiatra tem dificuldade, eles conseguem, mas se estiverem atrelados a um hospital, a uma clínica, tem um controle rigoroso, justamente pelo fato de ser extremamente viciante, tá? Então você tem que ir no psiquiatra, em princípio, ou no psicólogo, o neuropsicólogo, eles vão passar para você. Para mim, foi uma tentativa de observar se tem, porque tem que justificar, tá? O funcionamento disso. A gente vai para frente. É muita coisa a se falar sobre o assunto, tá? Muita coisa. Principalmente porque o TDAH agora virou moda. Todo mundo diz que tem. Você não sabe que tem, nem eu sei se tenho. Tudo indica que sim, tá? Mas não é você que diz. Esse teste que fez hoje, eu saí de lá, cara, assustado. Meu Deus, velho. Eu não conseguia, velho. Eu nem lembro a primeira. Chega uma hora que a mulher falava o número que eu não lembrava do primeiro mais. Do primeiro eu não lembrava. Era assustador. Eu falei, cara, não é possível, velho. A memória, como funciona o processo? Porque ela vai cansando. Tal. 2 minutos depois, acabou a dopamina na fita sináptica, praticamente. Ela fala 3, 2, fica assim, dava um vazio. Ela falou qual foi o primeiro. Mas quando chegava no final, não lembrava mais do primeiro. A memória de trabalho regulada. Problema. Então, você vê, você não vai conseguir. E tem outros testes, esse é um deles, tá? Tem outros que são feitos. Então, o lado bom. Mais conscientização. Pessoas que sofriam em silêncio antigamente, passou a vida inteira sofrendo em escolas, pais chamando você de mau estudante, vagabundo, não prestava atenção. Hoje em dia você vai ter mais respeito por você. Mas na minha geração não tinha isso aí, velho.
não prestava atenção na escola, o estudante é ruim, vagabundo, ou, sei lá, pessoas com problema de comportamento, não tinha essas coisas. Eu tenho... então você vai ter maior representatividade, você vai ter uma compreensão sobre o que está acontecendo com você, você se respeita mais, é um ato de se amar, é maravilhoso isso. Quando você entende como é que funciona, não é pior nem melhor. Você vai aprender a conviver com, fazer um trabalho disso, inteligente, tá? O lado ruim da moda é a banalização do diagnóstico. Todo mundo diz que tem TDAH hoje. Virou sinônimo de ser esquecido às vezes. Autodiagnóstico sem critério. Galera vendo 3 vídeos no TikTok e fala... Inclusive isso que eu estou falando aqui. Você tem que pegar isso como base. Estou fazendo de forma séria, direcionada. E você quer fazer a sério isso aqui muda a sua vida, velho. Para você ter ideia, os relatos são assim. Que estava assim um barulho, andado com vozes falando muita coisa assim. E eu não sei se eu sou assim, provavelmente sim. Mente super acelerada, estou funcionando o tempo todo. Quando você toma uma medicação que simula a dopamina na fenda sináptica, parece que você faz assim, silêncio, acontece um silêncio na sua mente, você faz assim. Eu não sei como é que vai ser. Eu pretendo fazer isso enquanto estou numa live, para vocês me enxergarem. Um experimento de conseguir documentar isso, para ver se vai fazer diferença. Faz assim. Nossa, eu não sei se isso vai acontecer comigo, é assustador, nem sei se eu tenho silêncio. Eu não sei porque nunca vivi fora disso. Não sei como é que é. Ah, Saulo, mas você não é espiritualista? Sou. Eu me esforço dentro do que eu faço, dentro do meu padrão, aprendi a viver dentro dele e aprendi a conviver, fazendo a força necessária para eu conseguir as coisas, seja projeção astral, seja parar para fazer um processo de movimentação energética. Por isso que tem gente que também não consegue parar para fazer. É difícil o cara, um TDAH, parar, sentir motivação. Aí ele sente no começo, que fica espírito. Depois de um tempo aquilo banaliza, então ele não tem mais motivação. Tá? Então você tem também a romantização do transtorno. Dizem que TDAH é superpoder. Não é, velho. Pode até ser no sentido da velocidade, da criatividade, da forma como o cara fica o tempo todo criando método para sobreviver. Mas são desafios extremamente cansativos para a pessoa, na verdade. Extremamente, a pessoa no final do dia fica mal. Pessoas fingem ter TDAH porque virou moda. Existe gente fingindo para conseguir medicação, conforme eu falei também. Tem efeito estimulante, né? Tá? Todo mundo tem um pouco de TDAH. Não tem. Não tem. Você vai ter um eventual momento que dá um pico, você esquece de um processo, que a memória de trabalho estava focada em outra coisa, tal. É diferente, tá? Os cérebros não são iguais. Não tem também, a gente não tem nenhuma ideia de diagnóstico perfeito das coisas, mas não funciona assim, tá? Por isso que tem que todo mundo esquece as chaves eventualmente, se distrai numa reunião chata, procrastina, mas isso é diferente de TDAH, tá? TDAH é crônico, não é de vez em quando, é sempre. Sempre. Ele está o tempo inteiro. A pessoa começa a falar com você aqui, você não consegue prestar atenção, velho. Você presta atenção, olha, eu queria conversar com você. O cachorro, não sei o que, acabou. Não sei o que, tal, não sei o que. Você lembra do que eu falei no começo? Eu tinha que criar técnica, cara. Eu criei um método para conversar antigamente com as pessoas que eu me relacionava. Horrível, mas eu criei. Porque eu me culpava por isso, eu achava que a culpa era minha, e de fato, do meu corpo. Eu pegava 3 coisas que a pessoa falou no começo e não prestava mais atenção em nada do que ela falava. Porque eu sabia que seriam rapidamente eu ia esquecer. Então ela falava, ontem não sei o que, na lagoa. Aí a pessoa, acabou, minha mente ali já foi. Você sabe o que eu falei? Sei o que foi. Eu nem lembro o que eu falei, eu só lembro da lagoa. Não, as pessoas não sei o que na lagoa. Ah, você está prestando atenção. Mas é claro. Pensando que eu sou pouca merda, eu criava uma técnica de parecer que eu estava prestando atenção. Eu não conseguia, não parecia que eu me sentia às vezes sem empatia, um espiritualista ruim, quando falar palavrão, tá? Pois é. Todo mundo diz que tem um pouco, não. Todo mundo fica triste às vezes, todo mundo tem um pouco de depressão, todo mundo fica nervoso, todo mundo tem um pouco de tag e outras coisas. Não funciona assim, tá? Porque as pessoas brincam com o TDAH, falta de informação, aumento, busca por identidade, desejo de tentar justificar a sua dificuldade. Então, assim, sério, eu estou dentro da área de saúde, eu não brinco com isso. Então, o que eu estou fazendo?
fui lá, estou fazendo o processo de diagnóstico. Dentro disso, com o laudo inicial, eu já consigo movimentar as energias, porque já fica meio claro, pelo menos no início, ela vai só sugerir, ela vai fazer todos os outros testes comigo, para ver como é que é, mas... Vamos aqui para a parte, aparece tanta coisa para falar, uma parte importante falar sobre isso aqui. TDAH, vou repetir isso claramente, que o cara vem para cá achando que ele é espiritual. Existe uma teoria de achar que é superpoder, super espiritual. TDAH, por ter uma não concentração focada no ponto, ele ganha e perde em duas coisas. A pessoa, quando vai fazer uma meditação, se ela consegue se concentrar na meditação, ela é muito melhor. O cara da TDAH, ele não consegue meditar muito a fundo. Ele vai fazer uma técnica, mas ele não consegue. Ele não consegue sentir estímulo. A mente dele vai voar, vai sair dali, ele vai sair aqui, não vai ficar ali de jeito nenhum. Mas ele, com isso, ele consegue ficar, por não focar, a mente dele acaba ficando mais rodeada, ela tem uma sensibilidade sobre outros pontos, consegue sentir mais fácil a presença de outras coisas, ele tem outros fatores que serão bons para ele. Mas TDAH não faz de você uma pessoa melhor, nem faz de você uma pessoa pior, é simplesmente a forma como o cérebro funciona. Tem gente que está falando que não é, tá? Sabe o que determina? O TDAH não determina seu caráter, sua ética, seus valores morais. Tem gente de alma cebosa com TDAH ou sem aí, tá? Quero deixar isso bem claro. Você não vem para cá achando que é TDAH, quer ser evoluído, tá? Porque eu estou falando isso porque tem essa conversa aí, tá? Peguei essa conversa por aí. Sua capacidade de amar, tem TDAH, cara com TDAH que é psicopata, pai, velho. Narcisista. Sua bondade, a sua maldade, seu valor como ser humano. Então, os filtros da empatia, os filtros da ética, os filtros da compaixão, da responsabilidade vão continuar com a mesma pessoa. É uma forma. A única diferença é que você vai focar menos ou focar mais nas faltas de ética ou caráter, caso você os tenha ou não. Então, por isso, só estou deixando claro aqui um ponto importante. Para a pessoa vir para cá depois falar, sinto que minha espiritualidade é muito alta, nada a ver, tá? Fica bem claro que é como isso também não define, né? É como o corpo, como o cérebro funciona. Repito, se nascer homem, num gênero masculino ou feminino, não define também se sua alma é melhor ou pior. Só define aquilo que o corpo vai impulsionar você a sentir. E você vai adaptar a sua personalidade às sensações. Ponto. Tá? Vou pular aqui para a parte da espiritualidade, que tem um monte de coisa aqui. Tá? Pessoas com TDAH, como falei, podem experimentar hiperfoco no começo. Elas mudam muito. Pessoas com TDAH tendem a fazer várias coisas. Não sabe fazer só uma, eles são generalistas. Por quê? Eles não conseguem focar muito tempo numa coisa, porque a coisa passa a ser desinteressante. Eles até conseguem, mas às vezes com a ajuda da família, com a ajuda do Gui, uma força fora de série, as coisas passam a ser desinteressantes. Então ele consegue ficar um tempão numa coisa nova. Vou estudar música, aquilo cresce a dopamina, ele nunca sentiu aquilo, então ele estuda música, 2 meses, daqui a pouco perdeu a vontade, larga, daqui a pouco não continua. Então ele vai fazer programação, aí ele estuda, e daqui a pouco ele perde a vontade, vai embora, aquilo passa a ser desinteressante, ele não consegue mais preencher a fibra sináptica, então ele fica trocando, ele tem um hiperfoco, mas ele começa e não termina. Isso é um ponto interessante, e isso tem um contexto espiritual. Quando você mergulha fundo numa coisa, mesmo que você às vezes não vá muito a fundo, mas fica muitas horas sem parar numa coisa, você costuma ter a conexão intensa, é mais genuína, então é mais fácil uma pessoa com alto hiperfoco conseguir uma experiência de clarividência ou de projeção astral. Porque ela tem um foco fora de série, ela vai, naquele começo, ela vai passar as barreiras, porque é o seguinte, ela nunca tem prazer, ela não consegue segurar a dopamina. Quando ela acontece, ela sente uma vontade, ela deita, ela vai praticar o dia inteiro, a manhã toda, depois da manhã inteira, ela não vai parar de fazer. É anormal, porque a pessoa que tem a dopamina correta, ela tem um hiperfoco equilibrado, ela descansa, ela cansa, o cérebro dela sente, ela dorme. No outro dia ela acorda, a dopamina está no mesmo lugar, então ela tem rotina. Ela ganha na rotina. O que o TDAH vai conseguir em um mês, a outra pessoa vai conseguir em 3, 4.
Só que o cara vai desistir e o outro vai se formar, o cara com TDAH não vai. A chance disso acontecer. Ele para no meio, não consegue um monte de coisa. Então é bem espiritual, o contexto da espiritualidade com TDAH tem um contexto que não é de todo ruim. Infelizmente, só não está normalmente continuidade. Eles são dentro da espiritualidade. É comum que você troque muito. Hora você está estudando uma coisa, hora você vai para outra. Você não gostou da Umbanda, foi para o Espiritismo. Aí se empolga com o Espiritismo, tal, fica lá um tempo, daqui a pouco encheu o saco, aí vai estudar Goetia. Aí fica lá um tempinho, que massa, agora eu me encontrei. Encontrou aquele impacto, aquela coisa incrível, você abraça, tal, dura um pouco, depois você perde de novo. Então, você acaba sendo um mega estudioso sobre determinados assuntos, mas não consegue dar continuidade. É uma dificuldade que tem. Normalmente você consegue quando tem uma família por perto, um exemplo, ou alguma coisa que faz você não desistir. Mas por você, não vai. O cérebro TDAH também, no princípio da espiritualidade, ele tem uma tendência a ter insights espirituais rápido. Como ele está aqui, minha mente, por exemplo, eu estou aqui e estou focado. Minha mente desviou. Ler um livro desinteressante para o cara que não consegue manter dopamina e noradrenalina ali é quase impossível, velho. Você não consegue ler uma página, você volta. Você lê, volta, e você pula uma frase, aí você vê a outra, aí vê uma palavra lhe chama atenção, você lembra, o que acontece? Você tem que ficar no texto, mas você lembrou, nariz, não sei o quê. Nariz, meu avô tinha um nariz, mas o meu nariz era grande e não sei o quê, porque é mais interessante o avô do seu nariz do que o texto. Então o seu cérebro tira você do texto, leva você para o avô do seu nariz. Então você não consegue ler, velho. Você não consegue fazer. Aí quando você faz isso, o espírito que está do lado, ele entra em contato mais fácil com você, porque você sai do foco, você entra na eterealidade, fica meio etéreo. Você tem mais facilidade, para sentir a certo ponto, em pegar no ar alguns insights. Não quer dizer que a outra pessoa não tenha também. Tem pessoas que são tão bom. A pessoa com o cérebro treinado de forma a funcionar, entre aspas, dentro da normalidade, vai ser muito melhor. Mas, no geral, é uma coisa que essas conexões inusitadas entre os processos de visões criativas, elas pegam por causa disso. Ai meu nariz. Por quê? O cérebro é mais aberto a estímulos. Está aqui, se surgiu um negócio interessante aqui, se você nem percebe, você já saiu. E cara, sabe o que é triste? É que não tem controle, velho. Você não consegue controlar. É triste, é tão incrivelmente triste isso. Que você tá ali, velho, eu tenho que prestar atenção, Daqui a pouco você está prestando atenção, que tem que prestar atenção, mas não está mais prestando atenção. E você não consegue ficar. Não tem, dizem que por você não usar, até há um atrofiamento de certas partes, até do córtex pré-frontal, para você ter ideia. Não consegue usar muito, não fica muito frontado, ele funciona até certo ponto e desvia você dali. É menor o córtex pré-frontal de quem tem TDAH, até ele começar a conseguir fazer e movimentar. Tão difícil que é. Energia elevada. Também canaliza mais as sensações e por isso quando consegue encontrar um estímulo, ele dá vida àquele estímulo, então é uma ação extremamente forte, né? Enquanto ele está entusiasmado, enquanto ele está contagiado com aquilo. Então ele costuma também ter essa no momento que ele quer fazer uma ação espiritual, como se conecta muito com aquilo, como aquilo é muito interessante, eles tendem a ter aquela sensação espiritual mais fundo, porque eles encontraram uma fonte de prazer. Cara, é difícil explicar isso, mas quando você encontra, eu sentia paz jogando, velho. Eu passando por lugares, eu sentia, parece que minha mente parava um pouco, ela equilibrava, parece que mantinha preenchido. Então eu estava olhando aquilo ali e parecia, cara, velho, finalmente era uma coisa interessante, legal. Isso por um tempo, né? Porque depois de um tempo você se cansa também daquilo, você sai. Não fica muito tempo em jogo nenhum. Passa um pouquinho, vaza. Mas pelo menos você sente uma certa paz quando você está ali. Problemas comuns espirituais no sentido inverso. Não conseguir sentar e ficar quieto por 20 minutos é extremamente anti-espiritual, velho. Você não conseguir sentar, velho. Meu cérebro já criou 3 músicas, ouvi 3 pagodes. Eu fiquei preso na viagem à Lua e fiquei pensando no Atlas de 3. É quando você está sentado uns 20 minutos. Você tinha que estar ali, se relaxando, fecha os olhos.
Aí você fala, nossa, cara, você não tem paz. Não, tem a paz proporcional, né? Você aprende a encontrar paz no meio do caos. Nem sei como, talvez outra mente seja infinitamente superior. Mas você tá ali, tem energia tal, relativamente equilibrada tal. Porque não pensa asneira também, pensa bobagens. Mas não para. A mente voa, isso espiritualmente é ruim, cara. Se eu não conseguir sentar, vou perguntar que pessoal não minta, não. Mas não minta mesmo, tá? Não minta. Fale a verdade. Você consegue sentar e meditar por 30 minutos, quietinho? Sentar, não é? Fale a verdade. Isso aí pode ser um monte de coisa, tá? Isso é um indício, mas pode ser um monte de coisa. Um monte. É desinteressante também, é um saco, sei lá. O mundo de outras coisas, né? Mas é difícil. Isso aqui, a mente consegue ficar... É difícil. Então, isso aqui, mesmo não sendo um cérebro em conexão com o TDAH, isso aqui espiritualmente é terrível. Porque como que a gente vai alcançar a conexão com a clarividência, com a projeção astral, ou com os mentores, ou com uma intuição, desse jeito? Como? Como que você pretende? Se você não aprende a fazer com a mente calma, com a mente agitada, como é que você vai entender? E isso é uma coisa que eu sempre esforço, eu faço um esforço, eu fico quietinho, fico deitado ali, movimentando energia. Eu aprendi na tora, eu crio... Você viu que você conhece alguém que criou métodos de técnica no Brasil de fazer meio justo, juntar um monte de coisa, além de mim? Você conhece? Que usa som, sonoplastia, vou pegar som binaural, coloco esterilização. Você conhece alguém? Sem ego, não estou com ego nenhum nisso. Por que eu fiz isso? A mania de método, velho. De tentar suprir o que o cara consegue deitar, fechar os olhos ali e sublimar. Eu não, velho. Aí o que eu fiz? Eu começo a montar um monte de coisa. Vou fazer isso aqui para facilitar, para tentar manter o foco, para não precisar usar a criatividade, para poder facilitar aqui, para me sentir mais com vontade. Eu tento criar forma para conseguir fazer o que o cara senta ali, sozinho sai do corpo. Um monte de coisa junto, você pegar um monte de técnica. Fui lá nos Estados Unidos buscar o binaural. Então, se você tem ideia, isso só faz um troço desse que você vai tentar encontrar um jeito, cara. Dificuldade de disciplina também, né? Não consegue. Você tem disciplina? Disciplina é um problema geral, tá? Mas é um problema que afeta. Porque a disciplina significa você tem uma meta, né? Você faz na tora só, aquilo que é necessário, tipo estudar tal. Eu quero vencer. Eu tenho várias coisas, porque na medicina, eu tenho vocês que me ajudam na medicina. Eu tenho o meu compromisso com a espiritualidade, eu tenho eu em relação à própria espiritualidade, então eu me cobro muito andar correto. Então eu venço a próprio desinteresse, me torno extremamente interessado, porque eu quero chegar lá e mostrar que eu posso, para mim mesmo e para tudo, que eu não vou perder, que eu não vou falhar. Então eu sou extremamente dedicado, mas é uma dedicação que não precisa ser assim. Normalmente, se chegar para mim e falar assim, olha, faça por 15 dias uma técnica, por isso que eu faço as aplicações, a aplicação que tem método. Você já viu uma aplicação no mundo que tenha método para sair do corpo? Cada 2 dias, você faz técnica hoje, vai aumentando, que tem um acompanhamento. Olha o aplicativo que eu criei lá. Método. Para quê? Para alguma coisa me segurar na coisa que eu tenho que fazer. Então eu não consigo fazer todos os dias. Aquilo eu criei para mim e acabei levando para outras pessoas. Eu fiz para mim aquilo. Eu seguia aquelas coisas, eu fazia anotações, eu tinha um processo metódico de tentar fazer. E se eu não conseguisse 2 dias, eu tinha que recomeçar, porque significa que eu falhei em algum momento. Então eu ia tentar fazer. Você falar para mim, tem que meditar por 5 dias seguidos, todo dia às tal horas, é horrível. Porque se a coisa tornasse desinteressante, acabou, velho. Eu vou sentar ali, mas vou estar no automático. Então por isso que você tem que ver que é interessante como funciona isso, tá? Existem algumas pessoas que dizem que também algumas pessoas estudavam cristianismo, que tendo TDAH, eram aqueles que iam buscar inspirações também. Tem vários padres e conhecidos que disseram ter TDAH
e tentava encontrar isso. Pessoas no mundo, padres e espiritualistas, pessoas no mundo que têm TDAH diagnosticado, segundo eu fui ver. Michael Phelps, o tetra olímpico mais condecorado do mundo, já tem diagnóstico desde os 9 anos de idade. Simone Biles, a maior ginasta americana de todos os tempos, também toma medicação desde criança. A Hermione do Harry Potter, que é a Emma Watson, também tem. Jim Carrey diz que a pessoa com TDAH tem uma tendência a ser mais bem-humorada, porque a mente dela é mais louca, vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro, ela não fica, ela fala mais, é meio agonia. Então, o seu Jim Carrey é um exemplo disso. Frenéticos, tá? Palhaço, modificação de corpo, agitadíssimo, a face dele demonstra isso, né? O Tom Holland, o Homem-Aranha, que revelou seu diagnóstico também na entrevista numa entrevista da Lego, se não me engano. Outros aqui conheceram. Tem vários que hoje em dia nem sabem, né? Mas dizem ter, né? Bill Gates, da Microsoft, TDAH, uma das pessoas que a gente conhece bastante por causa do Windows, do Office, das histórias todas do processo. O Walt Disney, dizem que não tinha naquela época, mas provavelmente tinha, tá? Dizem que existem indícios escolar, acreditam que Einstein tinha, que ele mostrava muitos traços, inclusive alguns deles de não ter sido bom na escola quando era novo, justamente porque a metodologia que era colocada não mantinha sua atenção. Outras que trabalhavam em muitos projetos simultaneamente, típicos de TDAH, muitos deles não terminou, outros sim. Leonardo da Vinci. Então você vê, não quer dizer que você vai ser gênio, pelo amor de Deus, tá? Dizendo que há uma tendência a maior criatividade por somente não conseguir ficar no ponto só. Fica nem um louco para lá de lá tentando encontrar um jeito para ser contar estímulo. A verdade é triste, né? Ela diz que o TDAH afeta de 5 a 7% das crianças e 2 a 4% dos adultos no mundo. Diz que essa triplicou isso na pandemia para cá. Então, é mais diagnosticado em meninos, tá? Mas meninas também têm diagnóstico, tende a ser mais desatenta que imperativa, mas meninos é quase 2 vezes mais. Dizem que o estrogênio, por ele ser um estimulante da serotonina, ele abrir caminho também para ela, ele causa maior capacidade, menos chances de ter algum problema na menina, mas não quer dizer que não vai ter, tá? Vai ter também. Mas a testosterona, por ser um hormônio que tem não trabalhar diretamente nisso, tanto que o hormônio da proliferação é o estrogênio, né? E o cérebro da mulher, um dos impactos que ele sofre quando chega no climatério, menopausa, é a modificação da memória e outras coisas, por causa da falta do estrogênio. O homem tem, por causa da conversão da testosterona em estrogênio, mas num nível bem menor, né? A aromatase faz isso, um nível bem menor do que a mulher tem na sua fase pré-reprodutiva. É mais alta em transtornos neuropsiquiátricos. Se você tem cerca de 70% das pessoas que têm algum outro tipo de transtorno, também tem. Diz que tem uma hereditariedade forte também. A chance de alguém da sua família também ter, que é um gene, tá? Ninguém que abre e não tem mais jeito. Ele começa a criar um determinado ou não de proteína e não tem o que fazer. TDAH não diagnosticado pode levar a problemas emocionais sérios na vida adulta, inclusive problemas profissionais, crescimento, porque você não se adapta muito bem às coisas, acaba não sendo, nem sempre dá certo, nem sempre encaixa. Muitos adultos só descobrem que tem TDAH quando seus filhos já foram diagnosticados, e muitos adultos estão começando a descobrir hoje, porque o mundo mudou, o mundo abriu. Então as pessoas estão podendo ser quem elas são, com menos impacto, sem chamar elas de, sei lá, conversa fiada, mimimi, frescura, não sei o quê. Então as pessoas hoje estão começando a abrir mais espaço para olhar isso. Então não é mais vergonhoso falar. Antigamente você falasse um troço desse, isso é falta de chinelo na bunda. Na minha época, eu pegava 2 cinturões para querer ver se eu TDAH, e a chinela ia cantar. Infelizmente, até o dia de hoje ainda tem gente que é isso aí. Concordo com essa filosofia, chinelo na bunda, quando o instante vai lembrar de tudo. TDAH também pode vir acompanhada de transtorno como ansiedade, depressão, toque, dislexia, autismo,
Não é normal que uma coisa esteja ligada à outra, tá? Nem sempre você tem uma só. Medicação para TDAH, quando usada por supervisão médica, em quem realmente tem TDAH, não causa dependência. Tá? Por quê? Porque você dosa, analisa comportamento, coloca só o que está faltando, tem uma estabilização e beleza. Quando a pessoa já tem a dopamina no lugar certo e vai tomar um estimulante, ela pode se viciar porque ela dá uma hiperatividade nela acima. Tá? Cafeína pode ter um paradoxo em TDAH, em vez de agitar, pode acalmar. E muitas pessoas que têm TDAH tendem a gostar de café para tentarem compensar. Sono desregulado piora muito os sintomas de TDAH, porque o cérebro funciona melhor, ele libera os neurotransmissores e reorganiza os neurônios na hora que eles fazem ou desligar das ondas teta e delta. Então, às vezes, ele liga, é preciso ter um pouco de REM, enquanto ele faz análise, e é preciso ter delta, preciso dormir, senão você não vai ter. Então, a primeira coisa que ela falou para mim foi isso: você tem que dormir cedo. Você não pode. Eu falei, como é que é o seu horário de sono? Eu falei, não pode mais. Me disse o horário, ela perguntou para mim o horário todo. Eu falei, olha, eu termino de gravar por volta ali das meia-noite, 23h30, às vezes até meia-noite, desliga tudo e vai dormir nessa hora. Eu falei, tá bom, vamos obedecer. Sabe o que ela falou para mim? Eu adorei. Ouça a Enya para dormir, coloca a Enya. Faz bem, foi estudado isso e tal, que você poder ficar mais zen e tal. Mas eu tava ouvindo Moção, eu falei, você ouviu o que é pra dormir? Moção, eu não falei, velho? Tá, eu tô mentindo, não vou abrir meu YouTube aqui, vai aparecer Moção aqui. Ele vai me indicar, deixa eu abrir meu YouTube aqui, vou abrir agora, peraí, calma, fechando o troço aqui. Aqui, ó, acabei de abrir meu YouTube, ó. Moção, Star Wars, Red Redemption 2, a Red Redemption 2 ali. Eu falei, pô, eu vou sair de Moção pra Enya. Tá bom. Você vê que eu sério, né? Já tá aqui, ó, já botei a Enya aqui pra ouvir. Tá bom. Gente que ouve. Tem gente que o TDAH, quando estão com a dopamina, quando dá aquela alegria, ela encontra uma coisa, ela costuma ter uma coisa chamada tempo cego. Ela não percebe que o tempo passou. O hiperfoco, que é quando ela dá, ela chega a ter o hiperfoco tão grande que 2 horas depois, para ela foi só 5 minutos. Não consegue perceber. Porque ela está tão feliz com aquela sensação que não percebe. Tá? Pode fazer você ficar fazendo, sei lá, 8 horas alguma coisa que você nem bebe água nem vai no banheiro. E tão louco que é o negócio. Tá? O pensamento pipoca, conforme é falado, são ideias estourando aleatoriamente o tempo todo. Fica o tempo inteiro. Tá? Muitas pessoas com TDAH são notívagas. Cérebro funciona melhor à noite, porque o mundo fica quieto e não chama sua atenção. E você finalmente consegue, energeticamente e tudo mais, ter paz. E pense num cara que é notívago a vida inteira. Quem? Às vezes o cara chega de madrugada que eu estou estudando 3 horas da manhã, o cara fala, rapaz, esse cara, você não dorme não. Procrastinação em TDAH não é preguiça, é disfunção executiva real. O cérebro realmente não consegue começar. Ali, aquele negócio tem que fazer. Pessoas com TDAH, se não tomarem cuidado, podem ser extremamente sensíveis a críticas. Porque como elas não têm foco, o cérebro está mais superficial. Quando alguém fala alguma coisa, chama a sua atenção. Então você vai para a pessoa que te criticou. E quando você está com foco, a pessoa fala e você está continuando aqui no seu mundo. Então é uma tendência, tá? Você tem que olhar. Tá? Cegueira emocional, dificuldade de identificar nome. Cara, o meu amigo Renato, eu almoçava na casa dele, daquela mãe dele me chamava para ir lá. Todos os dias, às segundas e sextas-feiras da semana, porque eu ia lá para a M12 e tal, fazer para o estágio.
E eu almoçava na casa dele. Eu não lembrava o nome da mãe dele, velho. E ninguém falava, meu Deus, ninguém vai falar o nome dessa criatura. A última coisa que eu vou lembrar é o nome da criatura. Vai demorar. Eu lembro do rosto, lembro de aparência, o rosto. Nome. Tô com um sofrimento para gravar nome de medicação, de fármaco, que eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu tô tentando criar um método para poder gravar. Sabe o que eu fiz para poder gravar nome de... O professor me ensinou de um jeito, eu vou lhe falar. Olha o que eu fiz. Cefalosporina, beta-lactâmicos, gram negativa, gram positiva, bactérias atípicas e as atípicas e as bactérias anaeróbias. Precisava encontrar uma forma de gravar isso. Ele chegava e falava, cefalosporina de primeira geração, terceira, quarta, tal coisa. Quem disse que eu gravo isso? Beta-lactâmico, tal, penicilina, não sei o que, tal. Velho, nada entrou. Eu estou há 1 ano com isso. Aí eu criei um método. Peguei o corpo humano, coloquei na minha frente. Beleza. As gram positivas, elas são células que são mais fáceis, são mais fracas, né? Elas entram pela parte do nariz, porque são mais fracas. Então ela entra pelo nariz, a parte de cima. As gram negativas são mais oportunistas. Aí o que eu fiz? Eu saí da medicação e fui para o corpo. Então elas serão células que vão pegar tipo o trato urinário, vão entrar pegar algumas áreas e tal. As células, eu fui criando as células, esqueci o nome da miserável, acabei de falar, esqueci. Você vê que o memória de trabalho foi para PQP aqui agora, mas vou lembrar, daqui a pouco a dopamina enche que eu pego. As células atípicas, elas não têm parede celular, elas são atípicas porque elas vão tentar pegar alguma, elas são atípicas, são diferentes, elas não têm parede. E as células anabólicas, falei, esqueci o nome. Elas vivem em lugares fechadinhos, beleza. Como é que eu faço para matar a célula gram? As gram positivas, elas costumam ter o anel. Eu consigo pegar ela. Então eu criei uma forma. Então eu começo com os beta-lactâmicos. Elas pegam. Fui criando um jeito. Anaeróbias, obrigado. E eu consegui, obrigado, Roberto. E eu consegui fazer minha mente funcionar para coisa. Eu inverti. Em vez de estudar medicação, eu estudei agora bactérias. E eu pegava o que a bactéria tinha e entendia o que eu tinha que fazer com ela. Então é o contrário, eu entendia onde que é a área do corpo que ela atacava e o que eu podia usar. Porque se eu faço como o professor me falou, eu já estou 1 ano nisso e não gravei, velho. Não consigo. Eu me sinto burro por isso, mas é por causa de alguma outra coisa. Então você tem que criar uma forma. Muitas pessoas com TDAH desenvolvem máscaras sociais desde cedo para parecerem normal. O que acontece? A exaustão crônica é o preço. A pessoa está falando, você fica assim. Você não está prestando atenção em PN mais, velho. Não está. No meio do assunto. Quantas foras eu já dei na minha vida, velho? Você sim. Tá, o cérebro TDAH, como eu falei, ele interromper conversas faz parte dele também, tá? Na Índia, características de TDAH são às vezes vistas como sinal de alma antiga. Conversa. Eu estou falando curiosidades verdadeiras que não concordo. Tom Hartman desenvolveu a teoria do TDAH como o gene do caçador. Vantagem evolutiva para a sobrevivência ancestral. Curiosidades. Ambientes modernos, escritórios e escolas tradicionais são péssimos para cérebros de TDAH. Cérebro de TDAH não faz boa prova. Ele não é bom para fazer prova. Ele estuda para concurso e não consegue, velho. Ele não consegue concorrer com o cérebro que está acostumado. O cara tira 10, ele tira 7. Ele não consegue. Você que tem TDAH, você não vai conseguir fazer uma boa prova. Você vai ter que se lascar. Porque você não tem o mesmo tempo. Porque o mesmo tempo que ele dá, ele pega mais rápido, ele vai direto, cara. Você não vai, você vai ter que criar um método para estudar, para gravar. Você não vai conseguir. Por causa, infelizmente, dessa falta de força. Não é tudo seu, até seu corpo sai dali, velho. Não tem mais, o cérebro não deixa nada ficar na atenção, nada.
Você não vai conseguir, cara. O mais que você queira. Você vai. Mas você vai ter que fazer um esforço subhumano, muito acima dos outros. Você vai ter que estudar 3, 4, 5 vezes mais para ficar abaixo do cara que estudou uma vez só ainda. É um absurdo a força, o desgaste que é feito. Tá? Você chegar lá, você fica se achando burro, frustrado. Você tem um tipo de cérebro diferente. Não é diferente. Deveriam ser analisados de forma diferente no mundo. Um dia, por isso que é importante falar sobre esse assunto. Por isso que é importante, porque a forma como se hoje capta pessoas é um tipo específico de inteligência que você sabia que é muito bom ter pessoas com cérebro de TDAH perto, porque eles são os resolutores, eles vão resolver a coisa. Se você pega isso aqui, quebrou. O cara com foco fala, rapaz, vamos ver o curso. O cara com TDAH, me dê aquele negócio aqui. Ele costuma, ele pega isso aqui, ele abre, olha, ele não sei o que, não, será que é aquele não sei o que? Ele vai dar um jeito no negócio. Vai botar um arame do meio, o negócio vai andar. O cara que pega o alicate, antigamente quando você estava um Fusca só com alicate, tinha um cabinho de arame. Ele é o cara que vai fazer isso. Porque ele passou a vida inteira querendo método para poder se adaptar à sociedade. Então ele está acostumado a resolver problema. Então, normalmente é o cara que resolve o problema. Por isso que você escolher a pessoa só pelo hiperfoco, pelo foco natural de estudo, está deixando de pegar uma galera incrível para ser extremamente... é o cara que vai resolver lá. Então, as duas pessoas são importantes. O hiperfocado, que vai conseguir olhar a coisa, que é o focado natural, e o cara que vai... entrega na mão dele que você vê. É incrível, cara. Por isso que eles vão se dar melhor em alguns lugares diferentes. Só que as formas de ingresso normalmente são por provas. Como eram as suas provas, com suas notas? Eu tenho uma nota aqui, deixa eu ver só. Eu tenho uma coisa que me da infância aqui, cara. Minhas notas eram todas assim. Eu tenho aqui, quando eu era pequenininho, eu tenho uma coisa minha da escola aqui, cara. Minhas notas. Eu olhei outro dia e falei, meu Deus, velho, como é que eu tirei essa nota? Eu era bom em religião. Vê que coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês enquanto a gente vai conversando aqui. Infância. Se eu achar aqui eu mostro, tá? Porque infelizmente são bastante bagulhos que eu tenho aqui da infância aqui. Uma nota minha que é triste, cara. Minha mãe, meu pai, eu queria mostrar para eles que era bom, mas Zé cu do caramba, não é, não dava, velho. Muitos empreendedores de sucesso conseguem ter TDAH natural, porque eles conseguem olhar coisas e modificar padrões, não continuar mantendo o mesmo ponto, eles conseguem alterar. Por isso que às vezes você cobra de uma pessoa que ela faça viu o Bill Gates e outros caras aí. Não funciona assim, tá? É por isso que é tão complexo essa... Deixa eu ver se está aqui. Pô, seria tão bonitinho se encontrasse, cara. Você vê uma coisinha minha, uma coisinha da escola aqui. Ah, tudo bem. Sobre as questões da espiritualidade, infelizmente funciona assim. Na hora que você entra num corpo, você tem a resposta do corpo. Pergunta, seria possível que ao seu pai ter geneticamente, de forma hereditária, uma ação, e você pegar isto, o azão dele, um ponto disso, você não tem a ação no plano espiritual, mas você assume a consequência ao nascer? Provavelmente. A gente chama de grupo karma. Você assume a aparência do seu pai, a voz, já viu a voz do meu irmão Sandro? É quase igual a minha, velho. Você vê a voz do meu irmão Sandro, é quase igual. A gente tem várias coisas parecidas que vêm pela simples genética. Estava ali. Então, é possível que sim, que a gente tenha, que a gente pegue dos nossos pais e faça isso. Ao nascer, você assume a consequência. Olha, seu pai tem TDAH, há uma chance de você, ao nascer, você ter um corpo formado que vai levar para você isso. É forçado, você vai ter que vencer ou não, viver com alguns padrões. Por exemplo, Jesus Cristo, dentro disso, deveria ter alguma genética da Maria. Trouxe, não tenho falado do Espírito Santo, né? Mas ele deve ter tido alguma genética dali, não tinha como correr, era Jesus Cristo. Ele não ficou parecido como ele era no astral, provavelmente. Ele respeitou o sistema genético e ao nascer ele tinha partes dela. Achei minha nota. Olha só. Até que tá boa essa nota aqui.
Tem uma que é horrível. Deixa eu salvar essa aqui. Mas tem outra aqui que eu era horrível. Deixa eu botar aqui. Cara, todos os meus amigos na sala tiravam 10 nessa época. Todo mundo. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu tirava 7. E tem uma outra cartãzinha que falava assim, que eu não me comportava direito. Eu me comportava mal na aula. A professora falando que eu tinha um comportamento estranho. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, religião 10, literatura 10, ciência 7, 7, 8,5, 7. Isso lá com... Tipo, não era para ter sido desse jeito. Tá vendo aqui? Só acho mais coisa aqui. Tem um que é um coisinha assim. Esse aqui até que tá bom. Tem um que é horrível. Tem outra. Um pesquisador, Dan Hanner, procurou o gene de Deus, ou o gene de Deus. Encontrou o gene VMAT2, perdão, relacionado ao transporte de monoaminas, incluindo a dopamina, que estava associado à maior pontuação de escala de alta transcendência espiritual. Ele acha que este gene ele está mutado ou alterado quando tem uma reação também dentro do TDAH. Tá? Então, é uma reação, sim, de formação, como a coisa faz. Então, a alma nasce e ela assume uma consequência. Repito, não sei dizer se seria só genético ou se a Terra faz isso com a gente. Para que exista todo tipo de pessoas aqui na Terra, diferentes, com formas diferentes de enxergar, com diversidade, gente mais artística, gente mais criativa, gente mais profunda, gente que circunda todos os pontos, que isso faz parte, talvez, de uma diversidade intelectual do planeta, não sei. Mas eu também não sei dizer se nós deveríamos tratar, mas vê que eu vou abrir para a pergunta trazendo esse questionamento. Me coloco como alguém que precisa de tratamento. Será? Dentro do que a sociedade espera da gente, sim. Se eu quiser fazer medicina da forma como a medicina coloca, com um menor grau de esforço e sofrimento, infelizmente, é preciso que eu consiga encontrar um foco maior, porque o esforço é muito superior aos outros. É um desgaste muito superior. Mas talvez nós não precisássemos não literalmente de modificar o sistema cerebral. Talvez nós só precisássemos ser olhados, as pessoas que têm o TDAH, pela ótica diferente. Eles são quem são. Nós precisamos criar experimentos, testes que para eles sejam diferentes, analisá-los de forma diferente, ver qual seria a melhor forma, eu não sei dizer, tá? Para que a gente tenha essas pessoas dentro das nossas empresas, para que a gente tenha essas pessoas dentro dos cargos públicos, para que a gente tenha essas pessoas dentro por exemplo, do ENAMED ou de uma OAB, que essas pessoas consigam estar lá. Eles são importantes para o processo. Nós estamos descartando, e eu estou falando só de uma classe, tem tantas outras, uma parte interessante, pela forma como os métodos são feitos. E estamos dizendo que essas pessoas precisam de tratamento, precisam ser diagnosticadas, talvez, e eu termino com isso, com talvez, daqui a umas décadas, a gente vai olhar para trás e falar, cara, a gente tratava as galera, a gente pegava a pessoa que tinha um padrão, jeitos deles de ser, que era importante para o princípio da sociedade, e diziam que eles tinham que ser igual a todos os outros. É isso que a gente está fazendo, entendeu? Está se dizendo que nós temos que ser igual. Será que isso realmente é um, entre aspas, defeito? É um não funcionamento correto ou é uma forma diferente de ver o mundo? Não sei dizer. Mas fica aqui, é isso aí. Nesse exato momento eu estou em diagnóstico, nesse ano de 2025, em que a gente se sente meio no passado, para que se coloque em mim uma tentativa de me normalizar, para que eu fique mais parecido com que aqueles que dentro da metodologia de prestar atenção, conseguem prestar atenção da forma como acham que nós temos que prestar atenção. Mas fica aí esse questionamento no ar, tá?